boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando, fazer companhia, mais meia hora aqui na Vibe Mundial pra gente conversar sobre a vida. Na verdade é isso que o Mundial e você faz, a gente traz informações sobre a nossa vida. E hoje eu continuo com Bia Dória, que fez o programa com a gente aqui na semana passada, aí eu gravei com ela mais meia hora, estamos aqui com você aí do outro lado pra gente continuar esse bate-papo. Talvez hoje, agora, em outro viés? Em outro viés, perfeito. Não é? Em outro viés, né? Bia Dória, primeira-dama de São Paulo, artista plástica, presidente do Fundo Social. Nós falamos bastante. Você pode pegar o vídeo e o áudio da semana passada e acompanhar todo o trabalho que o Fundo Social vem fazendo aqui no estado de São Paulo. Boa tarde, Bia Dória. Boa tarde, Samira. Adoro o teu jeito positivo de ser. Temos que ser assim, né? Como que a gente vai passar pelos desafios, pelos obstáculos da vida, não é? É verdade. Tem que ser positivo, tem que ser feliz, alegre. A Vibe Mundial faz isso comigo, sabia? Eu tô percebendo. Por causa do Jornal da Boa Notícia. Com o tempo eu fui aprendendo qual que é a importância da gente vibrar essa positividade na vida da gente. Boas energias. E passar, né, pela voz aí para você que tá do outro lado. Energia positiva, tá certo. Mas muito a senhora bem. Também tem. Obrigada, mas Viu? eu não e tenho bastante. não tenho essa experiência que você tem, mas tô aprendendo. Vamos lá, vou trazer Bia Dória para fazer programa aqui na rádio. Ah, vou adorar. Deixa ela, né, deixa passar alguns anos, né, talvez, que agora a agenda tá bem cheia. Bia Dória. Fala, Samira. Eu quero começar, você que está aí do outro lado, que de repente não anotou, é importante que a gente anote o site do Fundo Social, que é fundosocial.sp.gov.br. Isso. E o telefone de contato para você que é empresário, quer fazer doação, porque todas as doações vão para pessoas que passam necessidade, né? É verdade. Dona Bia? Nós temos um número muito grande aqui em São Paulo. Sim. 3768-1977. Tem gente lá para atender, tá? 3768-1977. Quando a gente vê a miséria, né? Parece que a gente fica... dói e a gente passa a olhar para a nossa vida de uma outra forma, né? Ah, com certeza, com certeza. A partir do momento que o João se tornou prefeito, depois governador, eu comecei a ver todo esse lado aqui na nossa cidade. Uhum. E principalmente aqui na região central, Praça da Sé, Catedral da Sé, toda essa região que tem muitas pessoas em vulnerabilidade social, eu fico muito... E também pessoas de fora, estrangeiros, né? Os refugiados. Muitos. Então a gente acaba dando valor a qualquer amizade, porque uma amizade às vezes ajuda a gente, resolve. Enfim, é outro olhar. É outro olhar. Esse sorriso que está escondido agora a gente sorri com os olhos, com né? Com os olhos, é verdade. Não é? E a gente está começando a perceber como cada olhar de um amigo é bonito, né? Só o olhar, verdade. Agora a gente não tem mais a expressão do sorriso. Então, é o sorriso do olhar. É o sorriso do olhar. Sabe o que eu queria saber? Né? Até por trabalhar com causas sociais, temos muitas questões a serem resolvidas. Ninguém vai conseguir resolver da noite para o dia, mas a gente pode amenizar tudo isso. Minha pergunta é, a seu ver, a humanização tem a ver com a espiritualidade de cada um de nós? Como que é a fé? Acredito que sim. A fé tem a ver, sim, acredito. Porque a pessoa que não tem fé, ela não é humana, ela não gosta do outro, ela não gera amor. A pessoa que não tem, eu acredito muito nisso, sim. Com certeza. E lidando com essas pessoas mais vulneráveis hoje, dá para sentir que a cada olhar, a cada atenção, eles se sentem parte dessa humanização? Se sente. Às vezes apenas um oi, um bom dia, quando eu vou distribuir, quando eu vou levar, seja o alimento solidário, seja distribuir cobertores nas noites frias, seja durante os cursos que a gente tem, que a gente recebe muitos lá no nosso
na nossa matriz, que é no Parque da Água Branca, nós recebemos muitas pessoas que vão fazer o curso de capacitação durante o dia. Às vezes, uma simples conversa, a pessoa fala, mas o que eu vou fazer na minha vida? Eu falo, meu amor, sabe fazer muita coisa. Você pode fazer um pequeno concerto, você pode fazer uma comida, você pode trabalhar em jardim, tem tanta coisa que a pessoa pode fazer, desde que tenha alguém que pague ou que reconheça isso. Então, às vezes, uma conversa muda a pessoa. A pessoa está ali deprimida, para baixo. Outro assunto muito grave no nosso estado é a violência feminina, violência com a mulher. Então, eu vou muito onde tem as mulheres abrigadas, as mulheres que já sofreram violência, nas delegacias das mulheres. Então, às vezes, uma conversa com ela, fala assim, mas tenha um pouco mais de paciência com ele, porque às vezes a mulher também é agressiva com o marido, aí ele acaba batendo. Então, a mulher tem que também ter um pouquinho de paciência, entender que o homem também se frustra muito na rua, porque nada mais é do que a frustração do homem, que ele trabalha, e o salário não rende, porque os custos aumentam, Então, às vezes, o homem fica frustrado e vai em casa e escuta na mulher. Ou também é muito de educação, de como o homem foi criado. Então, às vezes, o homem... Também a gente tem que também ter uma conversa com os homens também, que os homens também não aceitaram essa mudança brusca faz tempo, mas essa mudança da mulher na sociedade, mesmo no mercado de trabalho. Às vezes o homem não aceita isso. Às vezes o homem vem de uma educação familiar mais machista, que ele já passou, vem de pai, que ele não aceita que a mulher trabalhe fora, que a mulher seja independente, que a mulher ganhe mais. Então, às vezes, a conversa com a mulher, uma simples conversa assim, tenha mais paciência, porque ele não está preparado para isso. Ele te ama, ele não quer te bater, mas ele não está preparado que você seja dessa maneira. Então, tudo depende de um olhar, de uma conversa. O diálogo, né? O diálogo, eu acho que a principal questão aí é o diálogo. É o diálogo. Então, eu tenho acompanhado muito, assim, que às vezes não é o dinheiro, não é... Precisa sim, também, mas uma conversa, um direcionamento, faz isso, porque não é que eu queira falar, mas eu já tenho muita experiência, já viajei pelo mundo todo, então eu tenho experiência de vida, eu saí do interior e já conheci o mundo todo, então eu tenho uma experiência, dá para ver o que a pessoa pode fazer, aonde ela pode se encaixar, a gente acaba adquirindo experiência de vida. Né? É isso mesmo. Como artista plástica, agora como que tá o teu dia a dia? Tá dando tempo de você poder esculpir coisas, de desenhar, de idealizar um novo projeto? Bem, Samira, você sabe que esse assunto me deixa muito feliz. Primeiro que eu estou um pouquinho não afastada. Teu olho até brilhou quando a gente falou de arte. É que eu amo, porque assim, pelo menos 2 vezes por semana, que seja assim, 2 horinhas ou 1 hora, eu tenho que passar no meu ateliê e fazer alguma obra para poder me dar estabilidade e eu voltar a ser o que eu sou, porque às vezes a gente fica tão envolvido com o problema dos outros que nesse momento temos muitos problemas. Então eu volto para a minha arte, eu me restabeleço de novo. Então, como é que é a minha arte? É isso que você me perguntou? Eu quero saber também, né? É assim, as minhas obras é tudo uma transformação. Então, por exemplo, eu pego uma pedra qualquer que atrapalha, uma pedra, e transformo numa escultura. Uma pedra que está no meu caminho vira uma obra de arte. Vira uma obra de arte. Aí, como eu nasci no interior e eu vi muito... Porque meus pais são imigrantes italianos que desbravaram o oeste de Santa Catarina. Então, quando eu nasci numa era de desbravamento. Então, eu vi assim, aquele desbravamento, abrir para agregar. Então, eles chegaram... Abrir é o quê? Desmatar? Desmatar, porque naquela época podia, hoje não pode mais. Uhum. E minha mãe, com uma alma europeia, ela nunca comprou flores. Ela pegava assim, a florzinha do campo, o galho, a florzinha campestre. Então, ela fazia buquês com aquilo. Ela fazia arranjos de mesa com sementes, ela fazia arranjos de mesa com galho de coqueiro. Ela fazia arranjos de mesa, lá no sul tem muito pinheiro, né? Então, ela fazia com as pinhas, sabe? Então, minha mãe nunca comprou flores, nunca comprou arranjo. Tudo era... Ela que fazia com delicadeza. Pego na natureza. Aquilo, e também eu tenho a tradição de uma avó austríaca, que é o entalhe da Áustria. Que na Áustria,
tem o Tirol, que é o entalhe na madeira. Então eu fazia qualquer coisa na madeira. Eu fazia passarinhos, eu fazia em italiano se fala mescola della polenta, que é a pá para mexer a polenta. A gente fazia na madeira, lixava. A gente nunca comprou colher para mexer, colher para cozinhar. Sim. Fazia em casa? Fazia fazia em casa, fazia, lixava, polia. Então eu fazia assim, a gente fazia a tábua para virar a polenta, era feita em casa, o garfo para espetar a carne era feito com galho, a colher para fazer comida era feita com madeira, os lápis eram feitos com madeira, tudo era feito com madeira. Então, legal. Aí depois eu tinha assim, esse olhar de transformar qualquer coisa que estava na natureza largado. Era natural aos Era seus natural, olhos. natural aos meus olhos. Então, por exemplo, uma flor seca. Eu passava uma tinta, virava uma... o meu pai, por exemplo, tinha o pareiral, que meu pai é italiano e fazia vinho. E no inverno o pareiral fica seco, né? Aí numa dessas, meu pai saiu para visitar os irmãos que moravam no Rio Grande do Sul. Eu peguei uma lata de tinta azul e pintei o pareiral todinho de azul. Eu tomei uma surra, porque meu pai me bateu, falou, vai matar a uva, vai matar o pé da vinha, né? Nada, aquilo ficou aquela instalação azul, aí começou a vir os brotos da uva, então aqueles brotos azuis, aqueles brotos verdes e aquela instalação azul. Aquilo virou visitação pública. Que lindo! Você já viu um pé de uva, um pareiral antigo? Ele tem toda uma... Fica no alto. Ele fica no alto. Vira uma telha, né? Vira um telhado. Então, você vê, eu pintei todo aquele telhado e todo o pé de uva junto, tudo de azul. Quantos anos? Eu devia ter uns 8 anos. Criança mesmo. Aí, com os brotos verdes, aquilo virou uma instalação. E dali eu passei a pensar em transformar em arte. Aí me formei em outra coisa, me formei em educação física, fui trabalhar tudo quanto era coisa. Fiquei 12 anos trabalhando com moda. E numa dessas quarentenas que eu fiquei de molho em casa porque eu estava grávida, eu não podia me mexer, que eu tinha uma gravidez de risco, eu voltei a fazer o entalhe, que eu nunca mais tinha feito. Eu saí, fui estudar, eu fui atleta, fui jogadora de vôlei, me formei em moda, fiz estágio estudei numa escola de moda na Itália, em Milão, que eu voltei, meus familiares moram lá, meus tios. Então eu fui com uma tia, morei na casa dela, estudei lá, estudei moda na Itália, então eu voltei, então eu fazia assim... grandes vestidos de tafetá. Que é uma arte também. E ao mesmo tempo eu fazia na madeira. Eu fazia no tafetá, um vestido de tafetá e fazia miniatura na madeira. Ai, que fantástico. E nunca esqueço que uma vez eu fiz uma roupa para Christian Torlone no carnaval de 1988. Fiz uma saia rodada com um bustianzinho assim. Eu fiz na madeira, fiz uma bonequinha. Então, aí nessa... Que incrível! Então, nessa quarentena que eu fiquei em casa, eu voltei a produzir arte. Aí chegou uma amiga e falou assim, nossa, parece uma obra ela falou o nome de um artista. Eu comecei a fazer, e assim eu comecei, nunca mais parei. Então, só que eu trabalho mais com madeira, né? Então, eu pego, por exemplo, madeira de estocamento agrícola, eles limpam a terra para plantar. Então, arranca as raízes. Aquela raiz é uma preciosidade, que aquilo é uma madeira dura, que é esqueci o nome agora. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O que tira para descarte é obra de arte. É obra de arte, porque eu tenho um olhar que eu tiro o excesso e transformo numa obra. Eu posso fazer, às vezes, uma mulher, às vezes um abstrato. E pode ser pequeno, pode ser gigante. Pequeno, eu faço de 10 centímetros até 5 metros. Depende do tamanho da peça que eu encontro. Ainda hoje eu ando em jardins, qualquer folhinha que eu vejo, essa folha depois eu transformo numa obra de arte, porque eu coloco a folha de um lado e vou esculpindo num tronco. Faço igualzinho. Então, e depois também eu, com o tempo, passei uma grande parte, depois que eu já tinha me redefinido, né? Porque eu tinha estudado moda, eu fui atleta em educação física. Depois eu estudei moda e fui trabalhar com confecção. Aí eu me reinventei já quase aos 40 e passei uma temporada com o Franz Krasberg, que ele também trabalha com resíduos de floresta de manejo. E com o Franz eu também
aprendi muito. Aprendi, assim, por exemplo, aproveitar o que vem de fundo de rio, o que é retirado de queimadas, pedras que a gente pega em pedreiras. Então, aprendi muito com ele. Mármore bruto, mármore bom, mármore de Carrara, mármore Espírito Santo. Aprendi pedra-sabão. Dá para utilizar vários materiais na tua arte. Vários materiais. Hoje eu trabalho com uma infinidade de materiais. Hoje eu faço até murano. Eu trabalho com pedras, mármore, bronze, madeira, a rádica, que eu queria lembrar. Rádica. A raiz, quando ela fica muito seca, muito tempo, ela vira uma rádica. Ela é forte, firme, com as fibras bem entrelaçadas, vira uma rádica. Aí, eu trabalho com muitos materiais. Trabalho com cimento, faço obra de cimento, de concreto, de murano, enfim, a gente vai se reinventando na vida. Já fez exposições por aí? Pelo mundo todo. Hoje eu tenho obras com uma rede de galerias do exterior, que é a Opera Gallery, que tem 32 galerias pelo mundo. E eu tenho mais de 150 obras só nessa galeria. Então, tenho obras nos Emirados Árabes, em Singapura, em Nova York, em Paris, na Itália. Itália não tem agora. Itália, ele fechou, essa galeria fechou. Mas já tive na Itália. Já fiz exposições em Milão, fiz exposições aqui dos Castelos, já fiz exposições... Em Portugal tem um museu com meu nome. Uau! Em Portugal tem um museu. Tenho 240 peças em Portugal. Um museu dentro da Quinta da Bacalhoa. E que bom saber que cada obra que é feita ganha um espaço, né? É verdade. Pode ser no museu, pode ser na tua casa, pode ser em algum, né? Como um presente, alguém que adquiriu a tua obra na entrada de um prédio. Obra de arte é isso, né? Obra de arte é isso. Você está dentro da casa das pessoas em qualquer parte do mundo. Vocês perceberam a voz dela quando ela fala da arte? É isso que eu venho falando também em alguns programas, quando a gente fala de aproveitar este tempo que, de repente, você está no Fica em Casa para se reinventar. Para se reinventar, é verdade. Aliás, a arte, ela é terapêutica. Muito, né? Muito terapêutica. Eu, quando estou no meu ateliê produzindo, inventando... Quer me ver triste e alguém me apresentar alguma outra coisa para fazer. Tipo assim, alguma conta para olhar, algum contrato para ler. Eu fico tremendamente triste, porque eu estou ali produzindo e fazendo. Aí eu pego a lixadeira, eu fico cheia de pó. Quando eu trabalho no mármore, então eu fico parecendo um bichinho, né? Porque fica cheia de pó. E está entretida com aquele processo todo, né? Aquele processo. E enquanto não vê adiantar, não para, não quer saber de comer, não quer saber de sair dali, é algo que... E pintura, então, que é algo fascinante. As cores... Pinta também? Eu pinto a escultura. A própria escultura? Eu não faço pinturas, assim, porque esse talento tanto também não tenho, que eu adoraria, mas não tenho o talento de pintar uma tela. Eu pinto a escultura. Eu faço, sim, obras de parede, mas eu pinto a madeira. Então, eu trabalho a madeira e pinto a madeira. Que é um trabalho bem diferenciado. É, bem diferenciado. Acho que você viu uma que parece uns quadros. Eu vi no site, gente. Visitem o site, até para vocês entenderem o que ela está falando. O site é o? www.biadoria.com.br. biadoria.com.br. Vale muito a pena, porque enche os nossos olhos. A obra de arte faz isso, né? É verdade. Enche a gente de alegria e de verificar. Então, tem esculturas em tons azul, em rosa, vermelho. Em tom de madeira. Madeira. Tem obras gigantescas, tem obras menores. Então, a gente... Aliás, eu tenho dificuldade de fazer obras pequenas. Eu imagino, mas eu fiquei imaginando a bonequinha de 15 centímetros. É verdade. Do vestido, né? Como que funciona? Eu fui para... Deixa eu só fazer um parênteses. Continua. A pedido do meu professor, do Krasberg, eu fui para Balbina, que é uma hidrelétrica que tem no Amazonas, que foi uma hidrelétrica que foi feita no meio da floresta, e que ali eles inundaram uma parte gigantesca da floresta. E a floresta ficou toda embaixo da água. Hoje só tem as pontinhas para fora. E a árvore ficou toda lá embaixo. Foi um acidente. Essa foi uma agressão à natureza muito grande. Eu fiz um documentário sobre isso. E dali eu pesquei muitas madeiras. E eu fiz instalações de arte que eu tenho até hoje. Então, que estão pelo mundo. Isso eu chamo de protesto, que é um protesto. Que esse desmatamento que houve para fazer essa hidrelétrica foi algo assim... foi um erro
grave que o homem cometeu, porque enterraram, ficou embaixo da água uma área gigantesca da floresta e não foi retirada a madeira. Ela ficou toda embaixo d'água. Foi um cálculo mal feito, é só pesquisar que dá para ver. Baubina, no Amazonas, no município de Presidente Figueiredo. Foi algo que foi feito pelo homem que é devastador. Então tem uma área gigantesca da floresta amazônica toda debaixo d'água. E ali tem árvores de espessura gigantesca abandonadas. E ali você pode chegar e tirar com a autorização tem todo um trabalho de autorização da empresa que comanda a hidrelétrica hoje, uma hidrelétrica pequena que fornece nada de energia, mas que devastaram uma floresta inteira. Então dali eu tirei muitas árvores gigantescas e tenho obras pelo mundo inteiro chamadas de protesto, que é um protesto contra o desmatamento. Então esse foi um dos trabalhos mais importantes que eu fiz. Tem documentário, tem livro que foi feito. Isso te faz voltada também ao meio ambiente, né? Sim, eu sou uma ambientalista desde sempre. Desde que eu vi aquelas araucárias sendo derrubadas para desmatar lá no sul, que tinha incentivo do governo na época, nos anos 70, hoje é proibido, que quase não tem mais araucárias, mas eu assistia aquela devastação toda quando era na minha infância e aquilo ficou guardado dentro de mim, que era uma revolta que eu tinha de ver aquelas araucárias centenárias sendo derrubadas para vender madeira. Então eu me tornei uma ambientalista para proteger a floresta. Muito bem. E agora traz todo esse conhecimento, né, e esses ideais para as artes. E fica tudo muito lindo, né, porque a gente não consegue imaginar o que um pedaço de madeira pode se tornar. E se torna uma obra de arte linda Você vê, de valor. Eu tenho uma obra de 4 de altura por 2 por 2, dentro daquele museu maravilhoso que tem em Dubai, em Abu Dhabi, que é o mesmo de Paris, espera que agora eu me perdi. Louvre? O Louvre, que está em Abu Dhabi. E ali eu tenho uma árvore seca, retirada de queimada quase que inteira. E todo mundo passa e fica assim, porque lá não tem árvores, né? No deserto. Mas é um protesto. Mas é um protesto. E para eles que não têm árvores no deserto, eles não entendem como é que a gente pode queimar uma árvore dessa. Então, eu continuo até hoje fazendo protesto por conta do desmatamento, porque já foi derrubado o que tinha que derrubar, agora chega. Uma das coisas que o isolamento social fez aqui em São Paulo, isso até é um recado, né? Foi exatamente a baixa da poluição. Né? Menos carros nas ruas. O ser humano, ele é devastador. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo que a gente vem aprendendo nesses meses passados para agora e que a gente está tendo que se reinventar. Olhar para isso, né? Eu estou olhando para a minha saúde, mas eu também estou olhando para o ambiente que eu vivo e para a saúde do planeta. Porque isso foi mundial. Foi mundial. Então, nós temos que rever, assim, fazer uma reflexão de que nós, seres humanos, somos muito poluentes. Seja no carro, seja no lixo que produzimos, seja na carne que consumimos, seja no consumismo. Você vê, nós estamos há 2 meses quase sem comprar, e todo mundo sobreviveu. Tá todo mundo aí. Claro, nada contra. A gente também tem que ajudar as lojas, claro, o comércio. Mas tem que... É um consumismo desenfreado. Consumo consciente, né? Consciente, exatamente. Eu acho que é isso que a gente está tendo que aprender também. Acabou de novo. Que pena! Tá terminando. Eu quero que deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Essa segunda parte da entrevista bem mais light, né? Light. Então, o recado, já que essa segunda parte é light, quero deixar um recado para os artistas, né, que estão todos muito chateados. Falar que a arte nunca morre. Estamos de quarentena, mas a arte nunca acaba. A arte são as raízes de uma civilização. Então, não fiquem tristes, porque vai voltar ao normal e o artista vai voltar a ser artista. É isso aí, e é o mais importante. O artista, ele vai voltar a ser artista. A gente tem aí a internet colaborando para que todos continuem tendo a sua visibilidade, que é importante. E você aí do outro lado, procura uma arte para fazer. A gente acabou de comprovar mais uma vez o quanto é importante. Pode desenhar uma mandala, eu deixo. Fazer crochê, fazer tricô.
trabalhos manuais, né? Essa descoberta da cozinha, por exemplo, é uma arte. Imagina fazer uma cozinha, um risoto bem feito, um pão bem feito. Não é? Uma arte. É uma arte que faz parte das nossas vidas, que o Fundo Social também ensina. Eu vou deixar o site aqui mais uma vez para que as pessoas já vai pesquisando, né? O que você pode fazer logo que acabar tudo isso, para gerar renda, para poder colaborar com a sua família, para o teu bem-estar, para a gente olhar para todos os lados. Saúde, educação, cultura. Verdade. Né? Qual que é o site? Fundo Social? Fundo Social. .sp.gov.br. Quem quiser saber especificamente sobre a campanha do agasalho, campanhadoagasalho.sp.gov.br. E o telefone de contato? 11 São Paulo, 37 68 19 77. Repita. 11 São Paulo, 37 68 19 77. Obrigada, Bia Dória. Obrigada a você, Samira. Mais uma vez, sempre bem-vinda. Obrigada. Adorei esse bate-papo, viu? Obrigada. A gente aprende bastante. Agora vai ser, quando tiver um espacinho na agenda, a gente já remarca uma nova entrevista. Ótimo. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Muita saúde, muita paz a você, amém. Seus familiares, a todos nós aqui da Vibe Mundial, para você que está aí do outro lado. Um grande beijo, tenha um ótimo final de semana. Daqui a pouco eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 7 da manhã, tem Mundial e você. E sexta-feira, 14 horas, estamos aqui de novo. Um grande beijo e até lá.